Começando mais um episódio de Cobogós, o nosso espaço para discutir sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, criatividade. E estou aqui hoje com minha sócia, Renata Galvão. Tudo bem, sócia? Tudo, e você? Tudo ótimo, muito bem. Um convidado mais que especial aqui hoje, ele que vai trazer um assunto de extrema importância nessa discussão aqui sobre inovação, um tema bastante dito, né, e falado na atualidade. Estamos com Miguel Genovese. Miguel, que é publicitário, especialista em transformação digital, mestre em inovação, na verdade, empreendedorismo pela USP. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, vai ser ótimo bater um papo sobre tudo isso, né? Criatividade, inovação é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? Então, começa contando um pouquinho pra gente aí, falando um pouquinho dessa sua experiência. Na verdade, sou publicitário, nasci publicitário, né? Estudei publicidade, sempre quis fazer publicidade, fiz lá no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. Cheguei a trabalhar lá em agências como redator. E aí vim para São Paulo muito novo, com 22 anos, para tentar a carreira, né? Sempre tentar a carreira em São Paulo. É um empreendedorismo, né? Na própria carreira. E eu acabei trilhando isso durante várias agências, durante muitos anos, né? Cheguei a ser diretor de criação de várias agências, algumas multinacionais. Eu acho que foi uma bela carreira de bons sucessos, né? E houve um determinado momento da carreira que eu fiz a minha transição de carreira, que todo mundo fala, né? Que é migrar para a inovação. Aí que eu fui estudar, voltei a estudar de novo, né? Mais profundamente o lado acadêmico mesmo, e acabei me formando como mestre na USP, e hoje trabalho como inovação, sou diretor de inovação do Grupo Box, que é um grupo de mídia e entretenimento, né, um dos maiores grupos no Brasil, que trabalha com TV e também com streaming, né? Então, eu acho que tem um aprendizado enorme, parece que zero o odômetro e começa tudo de novo na vida. Novas pessoas, novos relacionamentos, novos ecossistemas. Eu acho que isso é fundamental, a gente sempre falar que a nossa carreira e a nossa vida é um ecossistema, onde a gente vai se plugando nas coisas que a gente tem mais empatia, onde a gente tem mais afinidade, onde a gente tem maior prazer em trabalhar. Né? Então, é uma delícia, né? Viver tudo isso, eu né? acho. E é uma delícia escutar o Miguel, gente. Hoje, assim, vai ser fenomenal. Olha, não perca nenhum detalhe dessa conversa. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir, exatamente. As histórias que o Miguel traz são maravilhosas também, né? E, Miguel, como que você se definiu uma frase nesse tema de inovação? É difícil me definir, porque eu acho que todo dia eu acordo pensando o que eu posso fazer de diferente hoje. Mas tem uma frase que foi usada já por algumas empresas, em alguns segmentos, e ela é uma frase em inglês que eu gosto bastante quando a gente fala em inovação. Porque a inovação não é uma coisa inerte, ela é viva, né? Que é o think big e fail fast. Ou seja, pensa grande, sabe? E erra rápido, não tem problema nenhum em errar. Né? E eu acho que isso eu aprendi muito na criatividade também, trabalhando em agência, né? A gente, nos brainstorms, pensando em... A gente nunca tinha aquela trava, pensa as bobagens, pensa besteiras, que uma hora vai sair uma ideia boa. A gente pensava 200, 300 ideias para chegar em uma legal, e essa uma que a gente vai apresentar para o cliente, que é realmente a mais... Né? Então, assim, a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que realmente fazer, de fato, e pensar ambiciosamente, né? Sem medo de ser caro, de ser inviável. A gente sabe que a gente vai encontrar, com a experiência, a gente encontra a melhor maneira de fazer as coisas, a maneira mais viável, né? Então, acho que a inovação é um pouco disso, né? É a combinação de criatividade e a resolução de um problema de fato. Muito legal, né? E aí, Miguel, até pensando um pouquinho sobre isso, né? Como que, na sua visão, esse processo, né, de tecnologia, inovação, né, se é que eu posso também dizer, ele impactou o processo de marketing, até da publicidade, de uma forma geral, na sua visão?
Eu acho que, assim, olhando um pouco da última década, a gente tem visto muita inovação na propaganda vindo acima de tudo da tecnologia, né? Eu acho que alguns criativos, e eu me incluo neles, porque a gente desenvolveu diversos projetos nas agências que eu trabalhei usando a tecnologia para usar os dados com a propaganda, né? A combinação de dados é muito legal. Um bom exemplo é uma campanha da British Airways, que era um outdoor, né, bem grande, né, em Londres, acho que foi na Piccadilly Circus, na praça, e lá tinha um menininho, só um vídeo de um menininho que caminhava daqui a daqui, e esse menininho apontava para cima. Só que todo avião tem uma tecnologia chamada transponder, que é o que dá a segurança, né, para eles andarem voando por aí. E criaram um sistema que ele identifica, e todo voo tem um número, certo? Sim. Então ele identifica esse avião que está passando e mandava um sinal para o outdoor. E o menininho simplesmente falava, ele estava escrito no outdoor que avião é aquele que estava passando. E ele falava, lá vai o avião que está indo para Barcelona. Lá vai o avião que está indo... Isso é propaganda, né? Pura, bacana, tecnológica, mas com dados e com tecnologia. Mas não basta ter os dados da tecnologia, tem que ter a ideia, tem que ter a criatividade, tem que ter o esforço de todo o time, do cliente, da agência, dos fornecedores, para poder viabilizar aquilo, né? Esse é um exemplo, né? Teve um exemplo, claro, que a gente fez lá um tempo atrás para a Coca-Cola, que era simples, todo mundo sabe daquele barulhinho né, que quando passa na caixa registradora de um produto não faz bem. Sim, sim. E a gente, quando passava a Coca-Cola, falava pem, 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 né, que era a musiquinha da Coca-Cola. Então isso tirava um sorriso, e era exatamente isso o conceito da Coca-Cola, tirar um sorriso, que era a campanha Happiness, muito antiga, mas Sim. assim, usa a tecnologia para coisas, né, que eu acho que aí começou-se, e hoje se vê um monte de projetos legais, já não são propagandas, são projetos que envolvem a tecnologia. Então eu acho que sim, né, existe uma inovação. Claro que sempre a boa ideia é o principal de tudo, né, na questão da comunicação. Uma boa ideia, né, precisa existir. Sem a boa ideia, a tecnologia não serve para nada. Muito bom, né? E Miguel, tem algum erro assim que você vê, alguma questão que seja muito comum entre as empresas quando se tratando de inovação ou transformação digital? Porque às vezes as pessoas parecem que inovação tem a ver com tecnologia, mas não é só isso, né? É muito além, outra coisa. Eu sempre falo que inovação não é sobre tecnologia. Né? Acho que tem dois conceitos que é legal a gente conversar. Um deles é inovação e o outro é transformação digital. Legal. Inovação, né? Eu acho que existe aqui um certo cuidado que a gente tem que ter com a palavra inovação, porque senão sempre ela vai parecer que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Inovação pode ser a coisa mais simples para quem é um empreendedor, por exemplo, né? Uma startup, alguém que está começando, sabe? A gente pode ser inovador, aliás, deve ser inovador. Se não for inovador, não sobrevive hoje no mercado. Tem que ser inovador. Inovador está muito mais próximo de criatividade do que de tecnologia. Né? Na academia, né, se fala muito sobre 3 tipos de inovação. A inovação incremental, a inovação radical, disruptiva e a radical. Né? A gente tem que se ater mais à incremental. Por quê? A incremental é aquela onde se eu fazia uma coisa de um jeito e agora eu faço de outro, isso é uma inovação. A inovação é para mim, não é para os outros. Né? A inovação dentro da minha empresa. Inclusive, tem até uma lei do bem que te dá descontos no imposto de renda se tu provar que tu fez uma inovação dentro da tua empresa. Isso Legal. Não precisa ser. Né? Então, é uma inovação simples de fazer. É um processo que muda, é um jeito de fazer. Até pode ser uma tecnologia que eu não usava. Agora eu uso o WhatsApp no processo de vendas. É uma inovação para mim. Para minha empresa talvez para os outros não seja. Né? Então, isso muda a vida de uma empresa. A inovação disruptiva, ela é aquela que busca uma solução mais complexa para realmente mudar completamente o jeito de fazer alguma coisa. E a
radical é aquela que, assim, eu mudo um mercado, tipo um Airbnb. Alguém pensou em alugar sua própria casa para os outros, ou alugar seu próprio carro que está na garagem, no caso do Uber. Isso sim é completamente radical, né? E é onde muda um segmento inteiro. A gente não precisa falar, um empreendedor, uma pequena empresa, ela não vou chegar nesse ponto, mas se atém ao incremental, tem tanta coisa que a gente pode fazer no incremental, que a gente pode ser inovador na hora de contratar as pessoas no RH, pode ser inovador na área jurídica, pode ser na área contábil, pode ser tudo, uma lavanderia, um salão de beleza, qualquer empresa, uma agência de publicidade. Como é que eu consigo ser inovador? Buscando uma metodologia diferente, um processo novo, um jeito de contratar, um jeito de trabalhar, sabe? Um jeito de fazer reunião. Como é que eu consigo aplicar as coisas? Eu acho que esse é que é o ponto que a gente deveria tratar a inovação, e não como um bicho de 7 cabeças que é caro, que não é para mim, né? Essa inovação não é para mim. Não, a gente consegue ser inovador. A gente é inovador todo dia em casa, não é? Para cuidar dos filhos ou para cuidar da casa, né? Eu acho que a gente consegue ser inovador nas empresas também, né? Então, conta acho pra que gente um jeito, por exemplo, de fazer uma contratação. Como que a empresa poderia inovar? Num processo de seleção, de contratação de um novo funcionário, né, para uma empresa, enfim, o que você traria de recomendação e de dicas? Não sei, recomendação depende do tipo de empresa, né? Se eu vou contratar um torneiro mecânico, um engenheiro elétrico, eu tenho algumas necessidades X ou Y, técnicas que são, né? Agora, existe uma questão comportamental hoje em dia, devido à questão das gerações, que tem que ser atento. Eu tenho até um colega da USP que desenvolveu uma empresa de RH usando a inteligência artificial para reconhecer padrões de comportamento. Então ela consegue pegar uma série e com agilidade, em minutos eu consigo trazer 1 milhão de currículos e fazer com que eu chegue nos 100 melhores assim na mesa, e a partir da identificação de padrões de comportamento. E aí existe técnicas e metodologias para isso, mas, por exemplo, a inteligência artificial está sendo muito utilizada para recrutamento de pequenas empresas, hein? Não estou falando de empresas grandes, não, soluções boas de mercado, tem as empresas especializadas nisso que estão fazendo recrutamento, mas padrões de comportamento acima de tudo, porque a questão técnica é a questão técnica, vai avaliar a experiência, se faz ou não faz. Agora, os padrões de comportamento, se a pessoa trabalha bem em equipe, se ela maneja algum tipo de plataforma, se ela tem facilidade de comunicação, que é um dos pontos que mais pega hoje no turnover das empresas, é a questão de comunicação. Tem gente que não consegue, eu acho que, né, se comunicar, trabalhar, então isso é péssimo. E aí quando tu vê, a pessoa dura 3, 4 meses dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa também não soube avaliar a questão comportamental, talvez tenha identificado esse tipo de característica, né, que é fundamental na hora de contratar alguém. Nossa, é muito bom, né? Essa questão da inteligência aliar, né, a tecnologia, né, uma solução ao humano, né, e ter uma expertise ali para ter uma contratação mais eficiente, sem dúvida nenhuma, é um processo muito interessante. Mas fiquei pensando também, com seus comentários aí, o que diferencia, por exemplo, uma marca que é inovadora de uma que só seria mais seguindo tendências ali, na sua percepção? Eu acho que a gente não pode separar a questão de tendências. O que é uma tendência, né? O que é uma tendência? Dependendo em que momento do jogo eu estou. Se eu estou aqui, né, às vezes um líder, por exemplo, o líder não pode seguir tendências, talvez. Outros têm que seguir o líder. Então, assim, como é que se eu sou um líder, eu sigo tendências, para mim é uma coisa. Se eu sou aqui, eu tenho outros objetivos, metas diferentes. Então, assim, eu acho que a gente tem que... A inovação tem um ponto muito interessante, porque por isso que ele está muito ligado à ciência, a questão da curiosidade. A curiosidade em tentar explorar novos campos de batalha, novos tipos de personalidade, novos tipos de solução. Como eu posso olhar para um problema sobre ângulos diferentes, entendeu? Então, a inovação, ela te dá
esse espectro muito maior, de eu poder olhar vários ângulos, entendeu? Então, eu acho que, mediante isso, eu consigo ser inovador em algumas coisas, em outros talvez eu não seja inovador, e não deva ser inovador naquilo. Eu deva seguir, né? Até porque eu estou muito bem. Outro dia eu vi uma imagem da caneta Bic, dos 100 anos atrás, há 50 anos atrás, e a última, a mesma caneta. Eu vi. Eu falei assim, o produto não mudou, mas as pessoas mudaram, as gerações mudaram. Então, o que eu tenho que olhar? Talvez eu não tenha que olhar para o produto, eu tenho que olhar para o meu consumidor, olhar para as pessoas, olhar para o comportamento, olhar para a experiência do usuário. Muito bom. Talvez é esse o tipo de coisa que eu tenho que olhar. A experiência do usuário hoje talvez seja o carro-chefe da inovação. Agora, te ouvindo também, você pensando nos empreendedores, né, pequenas empresas, médias, também as grandes, né, mas como que essas pessoas podem buscar esse tipo de suporte, né, ou ampliar um pouco mais a visão? O que você recomendaria para elas, né? Porque às vezes a pessoa está ali, né, empresário ou o empreendedor mesmo, né, que muita gente que acompanha a gente aqui, ele fica muito focado ali, né, nas questões do que precisa resolver, dos problemas, né, das situações que aparecem. Muitas vezes ele não consegue olhar e pensar em alternativas para inovar dentro do seu próprio negócio. O que você recomenda como mestre? Eu acho que a gente sempre tem que procurar a luz. Mesmo que você seja num poço escuro, tem que procurar a luz. É para lá que tu vai buscar isso na tua vida pessoal e na tua vida profissional, ou na tua empresa. A luz é o aprendizado, é o conhecimento. Não para de buscar conhecimento. Procura um livro, procura um vídeo, procura um curso, acha um tempo. A gente sempre vai encontrar um tempo. Eu sei que a vida de empreendedor é difícil, é complicada, não ter tempo para nada, eu não consigo ter tempo para os filhos. Chego em casa, não consigo ter tempo de ler alguma coisa. Mas essa é a batalha. Mas aí existem maneiras da gente destravar isso. E eu acho que esse é o ponto. A gente tem que destravar mesmo que a gente não tenha tempo. Acha um tempo só para ler, acha só um tempo para poder fazer um curso, para pesquisar alguma coisa. Vou pesquisar isso. Vou pesquisar inteligência artificial para recrutamento de pessoas. Essa é a minha meta, vou ficar 15 dias pesquisando, 10 minutos por dia. Disciplina também, anota e olha, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Bota um lembrete, mas que nem um tio meu que anotava um lembrete, né, amarrava um cordãozinho no dedo para lembrar que tinha que fazer aquilo. Então assim, a gente tem que buscar. E existem vários cursos na internet falando de inovação, principalmente para empreendedores. Você tem, né? Você está fazendo spoiler, né? Não, logo a gente vai lançar um curso chamado Destravando Você e Sua Empresa com Inovação, que é um curso focado, porque tem um ponto importante. Não adianta eu querer resolver os problemas da empresa se às vezes eu sou o problema. Às vezes o próprio empreendedor, ele centraliza as coisas, e não é por culpa dele não, é porque realmente as coisas caem tudo no colo dele. Mas como é que eu consigo destravar isso nele e depois fazer com que eu consiga destravar isso na empresa? Então tem uma questão de pessoal mesmo. Eu acho que o empreendedorismo tem isso. Tem um empreendedor, eu acho que tem hoje como meta se destravar através de conhecimento. Eu acho que é conhecimento mesmo, buscar informação. Acho que esse é o principal ponto. Não dá para a gente acordar de manhã e fazer as mesmas coisas que a gente fez ontem. Sim, sem dúvida. Tem que pensar sempre. Dica de ouro. E aí, em breve, curso, né, aí ministrado exclusivamente, não só pelo Miguel, né, mas por alguns convidados também, que eu já tenho aqui, já tenho informações no meu ponto. Inclusive vocês. Muito legal. E, Miguel, como que você vê que a tecnologia também impactou, né? Assim, está trazendo exemplos para a gente, os processos de marketing e publicidade. Eu acho que lá no Grupo Box mesmo, a gente tem acompanhado muito de perto. Vou falar um pouco, porque a publicidade tem muito a ver com as plataformas de comunicação. Sim. Né? Hoje no Grupo Box, a gente começou como TV, né?
TV paga, né, Pay TV, com alguns canais, canal Travel, né, que falava de viagens, o Prime que falava de cinema brasileiro, o Music, e a gente foi acompanhando o comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas cada vez mais indo para a internet, e não só para redes sociais, mas ampliando ainda para o streaming. Eu acompanhei o nascimento do streaming também, né, então eu acho que, e a Box também foi se moldando com isso, e foi entendendo que precisava ampliar o espectro de... Então ela começou a trabalhar também com streaming, a gente começou a mexer com inteligência artificial também, começou a aplicar a inteligência artificial dentro da programação, dentro dos conteúdos, dentro da estrutura, dos processos, né? Então hoje o relacionamento que a gente tem com os grandes estúdios de cinema no Brasil e no mundo, a gente usa tecnologia avançada hoje para fazer a programação, edição, conteúdo, botar no ar os analistas, os programadores. O time de TV e streaming é um time completamente diferente do que era na década passada. Então você tem que estar inovando todos os dias. Todos os dias a gente fica pensando o que eu posso fazer de diferente. O cenário virtual, agora a gente lançou um canal de jornalismo, né? Como é que eu faço? Vários cenários diferentes. Então a gente tem mais de 30 cenários lindos, maravilhosos, cada um criado especificamente pensando em tecnologia, né? Então o turismo também, o cinema, a música. Como é que eu consigo falar de direitos autorais, arrecadação de direitos autorais para poder incentivar mais os músicos? Então hoje a gente respira inovação, né, o dia inteiro. Então eu acho que as agências de publicidade, as empresas de mídia estão cada vez mais inovadoras. Talvez não seja tão claro isso, mas é sobrevivência, tá? Não é, eu vou fazer isso porque é legal. Não, ou eu sou inovador, ou eu não existo no mercado amanhã. E teve algumas até que demoraram a entrar nesse processo, né? Eu acho que até o próprio Grupo Abril demorou um pouquinho também, né? Vários grupos se dissolveram. Vários grupos se dissolveram. A gente tem a pena de ver marcas famosas do mundo do jornalismo simplesmente não existem mais. E outras que simplesmente não existiam e estão aí aflorando e ganhando espaço. Não começando pela televisão, começando pelo streaming, mas depois indo para a televisão, misturando o rádio, que se reinventou com rádio online. E que continua sendo importante. Sendo relevante por causa da questão regional, né? O jornal perdeu um pouco a sua força, mas continua ainda, né, forte em algumas regiões do Brasil. A revista, infelizmente, perdeu bastante, mas ainda tem algumas que realmente são bem específicas, que têm o seu valor. Mas eu acho que hoje está muito legal, está muito bacana. Eu, como publicitário, eu fico feliz em ver que tem 1000 opções. A gente não tinha essa opção no passado, a gente fazia só aquelas coisas que eram os meios que tinham. Então hoje está muito mais legal criar. Só você ser criativo. É só ser criativo e largar a mão e deixar sem medo. Não pode ter medo. Tem a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Mas tem a questão dos conteúdos que estão cada vez mais sendo gerados, né? Pelos usuários. Então, Isso tem uma observação importante para fazer. Então, já nos conte. Ligando com o que eu falei agora, o medo. Eu tenho um certo receio, porque há mais de 10 anos, a gente já há mais de 15 anos, se vem trabalhando com o conceito dos conteúdos gerados pelo usuário. Ótimo, excelente, aproximou as pessoas das marcas. Porém, houve uma proliferação muito grande de plataformas. E também as pessoas ficaram mais experts em digital, mais experts em internet. E isso fez também com que as pessoas também fossem mais críticas. Então, hoje, as marcas têm que tomar muito cuidado na hora de abrir as janelas para que o usuário possa contribuir com o conteúdo. Porque pode ser uma faca de 2 gumes, entendeu? Para as marcas. E para acabar com uma marca, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. E quando for fazer, e deve fazer isso, mas usando especialistas, gente que entende de conteúdo, que sabe o que dá certo e o que dá errado na internet, que já fez muito, que já fez certo, que já fez errado. Olha nós aí, só. Olha vocês aí. Olha a empreiteira digital. Então, eu acho que eu recomendo. Agora, se for fazer assim, não faça. Não faça, porque é um perigo tu queimar uma marca de 30, 40, 50, 60 anos de mercado, porque foi brincar de internet, brincar de redes sociais, foi abrir o espaço para as pessoas comentarem.
tem que tomar muito cuidado. Então, Você tem que escolher bem, né, quem vai cuidar dessa parte. Em detalhe, a pessoa entender que cada rede social tem um perfil, é um tipo de público, um tipo de comunicação, não é padronizado. O que eu faço numa é para outra. TikTok é diferente de LinkedIn, que é diferente de Instagram, de Facebook, o WhatsApp, todos não podem esquecer, o WhatsApp é uma rede social e é uma das maiores redes sociais do mundo, né? O Telegram, e aí vai, o X. Então, assim, tem que entender qual que é o perfil que cabe mais e o que dizer, e como convidar. Porque, na verdade, quando eu dou oportunidade para as pessoas gerarem conteúdo, eu estou convidando as pessoas para entrar na minha casa. Sim. Então, eu tenho que pensar muito bem como eu convido e que espaço eu vou dar dentro da minha casa para que ela possa... Ninguém entra na tua casa já entrando no quarto, no banheiro. Não, calma aí, né? Entra na minha sala, pode. Abrir a geladeira, pode ou não? Não, talvez não possa. Se for uma marca de bebidas, com certeza, né? Abre a minha geladeira. Então, eu acho que as marcas têm que pensar que elas são personas e que vão com pessoas conversando com pessoas e que essa empatia ela tem que dar da melhor maneira possível. Muito bom. E tem o que mais tem, né, Miguel, Renata, ultimamente que a gente tem visto muito, são conteúdos, né? Muito conteúdo, muito curso, muito infoproduto, né? Queria até que você comentasse um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque às vezes é até difícil para um processo de escolha importante, decisório, para um empreendedor, enfim, alguém que quer selecionar, escolher, né, algo de fato. Existe uma variedade muito grande de conteúdo, né? A gente tem aí as buscas nas plataformas de busca, as inteligências artificiais, as coisas, né? Mas eu acho que fundamental é o reconhecimento de quem está por trás desses conteúdos, a reputação. Vê quem escreveu, sabe? Saiba quem está dando aquele curso, qual é o histórico daquela pessoa, o que ela já fez na vida que eu possa credenciar para ela dar um curso sobre aquele tema. Ou aquelas pessoas que estão desenvolvendo aquele conteúdo, elas sabem, elas dominam aquele assunto, elas já fizeram para quem antes, né? A gente se pergunta referência, né? Não é assim que se faz quando se contrata um profissional, um eletricista, um profissional de limpeza, ou qualquer... De onde já trabalhou, o que já fez, né? A gente não põe ninguém dentro da nossa casa, ou seja, ninguém dentro próxima da nossa marca, sem saber exatamente quem é, né? Então, acho que procura primeiro a reputação. Google a pessoa, vê onde ela trabalhou, o que ela não fez, Google a empresa, vê o que ela fez, quem são os clientes dela, sinta-se confiança. Sinta-se confiança, muito porque legal. aí sim pode comprar aquele curso que vale a pena, né? E que a pessoa pode ensinar realmente, né? Algo ali, contribuir com a experiência, a vivência dela já em relação a algum tema, né? Muito bom. E pegando esse gancho que você está falando também da produção de conteúdo, da reputação, inteligência artificial está aí também produzindo conteúdo, né? Como que você vê também isso? Eu acho a inteligência artificial, ela vem para revolucionar muitos segmentos, né? Muitos segmentos. Porém, em alguns segmentos, ela ainda é incipiente. Ainda está em formação, está em aprendizado. Sim. Só que a gente se deslumbra com algumas coisas. É muito legal ir lá no ChatGPT ou no Grok e colocar lá meu prompt e sair um negócio muito bacana que eu demoraria mais tempo para escrever. É tipo, sempre pensando que eu vou economizar meu tempo, mas talvez não na qualidade. Eu acho, sim, alguns temas é legal, é muito bacana, mas a gente tem que ser bastante crítico com o que a gente lê e o que vem, sabe? Eu acho que é muito legal eu botar ali, desenvolvo para mim um blog e aí em 5 minutos sai um blog inteiro. Mas aquilo já foi escrito por alguém. Alguém já fez. Não é inédito. O que está inédito está na tua cabeça. Aqui, ó, que está o ineditismo de tudo. O melhor conteúdo é aquele que a gente pensa. Agora, é uma ferramenta. É como o Photoshop existe para poder fazer uma imagem. Eu preciso ter as boas ideias para poder usar a ferramenta. Eu posso usar uma ferramenta de IA para criar uma agilidade, para criar títulos, tem que fazer 180 títulos dentro de um conteúdo que eu fiz. Eu boto meu conteúdo e ele cria títulos e eu vou revisar esses títulos para ver se ficaram bons. Eu já fiz uns testes. Criei uma campanha de propaganda, botei. Nossa, saíram uns títulos bem bestas, bem ruins, assim. Eu não faria um título daqueles. Eu acho que eu, como redator, faria o melhor.
E pensei, bom, então assim, eu acho que para outras coisas é muito legal. A geração de imagens é muito legal, né? Tem gente usando no cinema, tem propaganda sendo usando recurso de inteligência artificial. Tem muitas outras coisas. Acho que a inteligência artificial para conteúdo, ela está avançando, mas ela não está madura. E a gente está um pouco deslumbrado. Sim. Não podemos esquecer, as pessoas, os produtores de conteúdo têm que ser valorizados. Quem escreve, quem pensa, quem tem experiência. Ninguém tem a experiência que vocês têm na área de vocês. Quantos anos vocês acumulam experiência? Quantos anos eu acumulo experiência na minha área? Né? Então, quer dizer, então, que uma inteligência artificial vai fazer um anúncio fantástico e melhor do que aquilo que eu já aprendi. Eu sei o que deu certo e o que deu errado também. Mas a inteligência artificial também pode fazer isso. Tem os limites. Testa na sua própria área para ver se dá certo. Vai lá, eu sou uma área específica, né? Testa para ver. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Não vai ocupar o nosso espaço. Vai ser uma ferramenta para que nós, produtores de conteúdo, possamos fazer mais e melhor e mais produtividade. Eu acho isso. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala. É ferramenta, ponto. É um meio, né? Um caminho ali. E falando de tendências aí, pensando um pouquinho mais a longo prazo, que vem por aí, Miguel? Que vem por aí. Que vem por aí. Você é mestre, e parece que mestre em inovação, empreendedor. Eu costumo estudar algumas coisas. E eu costumo estudar aquilo que ninguém está estudando ainda. Mas refletindo sobre olha a inteligência artificial. Quanta coisa está sendo feita. Olha a produção de conteúdo, vídeo. Brasil, um dos maiores produtores de games no mundo, não sei o quê. É muito conteúdo, é muita imagem, é muito som, é muito vídeo. É verdade. Nós não temos infraestrutura para isso. Vídeo e celular. A gente ainda peca para pegar o celular em áreas que ainda não existe. A gente vende muito celular, mas a infraestrutura de celular ainda está avançando. Acho que é 4G no Brasil inteiro, não é. Tem lugar que é 3G, tem lugar que é 2G ainda. Então, assim, a infraestrutura, infelizmente, no Brasil, ela tem um ritmo assim. Agora, falta infraestrutura para o mundo da mídia e do entretenimento. Talvez a bola da vez seja, que a gente vai falar muito ainda, sejam as CDNs. Content Delivery Network, que é por onde trafegam esses dados em alto volume. Não vai dar conta, vai estourar, porque isso é caro hoje. A maneira como é feita hoje, os conteúdos passam por servidores, isso tem um preço. Sim. E nunca em real, né? O preço é sempre em dólar. E é caro. Então, hoje, um reality show, por exemplo, que vai na TV e que dá um pico de audiência lá em cima, o que acontece com ele? Ele estoura na internet. Muita gente vai acessar os mesmos servidores. E aí alguém tem que pagar essa conta. Quando eu faço um game, eu tenho que renderizar esse game. São 30, 40, 50 horas de renderização disso. Tem um custo enorme. Nossa, então, isso vai dar oportunidades, né, de investimento em rede de CDN, render farms, que sejam fazendas de renderização, tanto para vídeo, para cinema, para música e para games. Olha o mercado que está surgindo aí, né? Câmeras mesmo, câmeras que captam imagens de segurança. A gente fala de cibersegurança, mas existe a segurança também, né? Na rua, urbana, a Smart City. Hoje a gente fala sobre casa inteligente, cidade inteligente. Sim. E esse tráfego de dados vai para onde? Então está aí rolando uma oportunidade que eu acho que ser o próximo passo, ao meu ver, vai ser infraestrutura para segurar toda essa inovação que está vindo por aí. Olha aí, gente. Vamos sócia, né? Para a gente voltar aqui nesse vídeo daqui a uns aninhos aí. Nem tantos anos, para ver. Nem tanto tempo, né, Miguel? Muito bem. Mas, Miguel, por onde começar? Por exemplo, você falou de uma crise, né? Aí, você realmente imagina que a gente vai chegar nessa crise ou não? Por onde que... Qual eu o acho caminho que essa crise ela vai bater primeiro nas grandes empresas que hoje operam. E a gente fala empresas de mídia e entretenimento e empresas que trafegam muitos dados, né? Então elas vão sofrer, elas vão ter que se mexer, né? Eu acho que isso é uma baita de uma oportunidade. Eu não vejo, talvez não uso a palavra crise, mas vai surgir uma dor.
E essa dor vai ter que ser resolvida. E eu acho que aí o ecossistema se une para resolver, gerar oportunidades, gerar novos negócios. Eu nunca consigo ver crise, eu vejo como oportunidades. Se tem alguém chorando, tem alguém querendo vender lenço. É isso aí. Bom. É um bom vendedor, o Miguel. Uma pergunta que eu sempre faço para especialistas como você. Bem, você falou que não vê que vai chegar a crise, mas você imagina um mundo sem internet? Em algum momento acontecer alguma questão em que vão puxar da tomada e a gente vai ter que se virar? Teve um país, não me lembro o nome do país, que foi falado que lá estava acontecendo a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial era que tudo travou por causa da internet. Não vou entrar no caso, mas do porquê que aconteceu, só que um país onde 100% das pessoas são digitais e tudo funciona na internet. E simplesmente alguém, um movimento X, por um motivo Y, resolveu travar tudo e parou tudo. Só os hospitais deixaram funcionando, o resto trava tudo. E aí todo mundo sem internet. É problemático. Um apagão de luz. A gente fica sem internet, não fica? Sim, então, já é um problema. Então, assim, de fato, hoje as pessoas desaprenderam a usar o lápis e a borracha. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. E na hora que eu não tenho recurso, o que faz? Eu dava uma palestra que fazia exatamente isso. Eu apagava a luz no meio da reunião. E aí, o que acontecia? As pessoas pegavam o celular, ligavam. Eu falei exatamente isso. Vocês vão procurar o recurso que tem mais na mão. Ou um fósforo, no caso de vocês, o celular que está aí na mão de vocês. Mas como é que se fazia antigamente, quando não tinha luz? Né? Vela, o fogareiro, ou outras coisas. Então, a gente vai procurar o recurso que a gente tem. Né? Se eu não tenho água, o que eu vou procurar? Eu não posso tomar banho? Não, a gente vai ter que procurar alguma coisa. Mas cada vez a gente está dependente. Né? As novas gerações não sabem o que fazer. Um adolescente hoje, se tu tirar a internet, tirar a luz, ele aí não sabe o que faz. Né? É triste, mas é fato, né? É uma questão de saúde mental até, né? Exato, eu ia tocar nesse ponto, uma questão de saúde mental. E é uma coisa boa para se refletir hoje em dia, né? A não tecnologia. Acho que é um tema interessante. Isso aí é um tema para um Cobogós inteiro. Muito bom. Muito bom isso, Miguel. E aí, aproveitando aqui, já indo para as considerações finais, né? O que você recomendaria? Que conselho você pode dar, né, deixar aqui de presente para nós, para as pessoas que nos acompanham aqui, para as empresas de uma maneira geral? Legal. Bom, obrigado mais uma vez por ter me convidado, para a gente trocar essa ideia. Eu gosto sempre de desmistificar a inovação. Uhum. E aí eu falo assim para quem é empreendedor, pensa que inovação é muito mais simples do que a gente imagina. Não é sobre tecnologia, não é sobre coisas maiores, mas eu fico lembrando até, a gente estava conversando um pouco antes, eu falei assim, eu conheci uma loja que ela estava com um problema grave de fluxo de pessoas. As pessoas não entravam lá, era uma loja de bebidas e coisas assim. E aí, o que eles fizeram para inovar? E dentro dos recursos que eles tinham, eles chamaram uma amiga que era arquiteta. A arquiteta resolveu a dor que eles tinham. A dor, qual era? Fluxo de pessoas. Quando ela entrou nessa loja, ela falou assim, mas eu tô com medo de ficar aqui dentro. Tá muito escuro, sei lá, acho que vou ser assaltada aqui dentro. Que sensação que eu tenho quando eu entro? Então ela olhou para a experiência do usuário. Ela começou a olhar para as pessoas não entravam na loja, porque elas ficavam acuadas. A loja tinha uma porta fininha, já não tinha janela, assim, e lá dentro tudo muito escuro, eu não conseguia nem ver as gôndolas, eu ficava meio assim, nada me... Não atraía. A solução deles, qual foi? Mudar a fachada e mudar as gôndolas. Fizeram que a porta ficou mais larga, abriram 2 janelas vidraçadas, mudaram, iluminaram bastante lá dentro e redesenharam o fluxo das gôndolas para as pessoas poderem entrar. E quando entravam na calçada, já conseguiam enxergar as gôndolas e ver os produtos que poderiam chamar a atenção delas. Aumentou em 45% o fluxo em uma semana. Uau! Isso é inovação.
Isso é inovação. Então as pessoas têm que entender que inovação não é necessariamente eu gastar milhões em tecnologias e coisas. É mais simples do que a gente imagina. É parar, olhar, prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, olhar para o usuário, olhar para... São detalhes muito importantes que muitas vezes a gente aprende ali, na lida. O varejo, por exemplo, faz isso, né? Aprende ali, acompanhando o comportamento das pessoas, entendendo o horário que as pessoas mais passam ali, sabe? Então, eu acho que essa é observação, curiosidade. A gente inova quando nós somos curiosos. E, nossa, é um tema apaixonante, né? É apaixonante. Muito apaixonante. Isso, tô adorando. Eu também. E o que você mais aprendeu que você fala assim, poxa, não sei como eu vivi tanto tempo sem esse insight, ou que você pôde aplicar aí na sua vida, né? O que você, inclusive, falou um pouco sobre transição de carreira, né? O que te fez também gerar esse movimento aí de transformação? Porque a gente está falando de uma transformação muito grande, né? Eu acho que tem duas palavras que eu tenho usado bastante, tanto no curso que eu venho, né, em aulas que eu estou preparando, e também na minha vida, né? Que é a questão do medo e destravar. A gente tem que acreditar mais em nós mesmos, entender que se eu perder tudo que eu tenho agora, amanhã eu posso conquistar tudo de novo. Depende só de mim, não depende de mais ninguém. Então eu não posso ter medo de dar um passo para frente. Eu tenho que ter um medo de dar um passo para trás. Mas essa hipótese não existe. E eu tenho que destravar algumas coisas. Eu tenho que ser humilde, sempre humilde, e entender que eu não sei nada, que amanhã eu posso aprender algo novo. E esse algo novo pode me levar para um patamar diferente, para conhecer pessoas novas, conhecer ecossistemas diferentes, um novo mundo. Eu acho que isso que é legal, a gente poder destravar nós mesmos para poder ser alguém melhor no outro dia. Muito bom, e a gente aprende a se destravar no seu curso. Vou fazer uma merchan aqui, porque, né, já que é um tema apaixonante. Logo, em breve. Que delícia. Mas antes de a gente finalizar, diz uma coisa. Qual pergunta que a gente não fez sobre inovação que você gostaria que nós tivéssemos feito? Puxa vida! E agora? Tem alguma? Olha aí. Eu acho que não existe, porque cada vez, se a gente fizer mais 3 ou 4 papos, a gente vai continuar pensando em coisas novas. Eu acho que a inovação tem exatamente isso. Ela não é algo que se encerra nela mesma. Eu acho que a gente sempre vai achar um ponto de vista. A gente vai ficar mais 10 horas aqui e vai achar coisas novas. E amanhã a gente vai vir e vai ter outras coisas novas. Eu acho que isso que é o legal. Então, nunca vai se encerrar numa coisa só. Muito bom, Miguel. Muito, muito bom. Assim, nossa, é um prazer sempre conversar com você, porque é muito gostoso. Gente, e a gente aprende muito, né? Eu amei muito. Que bom, espero que o pessoal goste. Esclarecedor, sem dúvida nenhuma, cheio de dicas aqui, né, para as pessoas. Eu acho que a essência do Cobogós é exatamente isso no programa, né, que eu entendi, é buscar trazer papos relevantes e que criem uma reflexão nas pessoas, que elas possam sair dali, acho que isso aqui é interessante, vou pesquisar, né? Vou googar isso, acho que é legal. As ideias. E você falou de reputação, né? A gente traz aqui pessoas com reputação, credibilidade, que possam contribuir um pouco aí com a sua experiência, sua bagagem. Sem então, dúvida. foi muito rico. Muito prazer enorme recebê-lo. Uma delícia. Ficamos por aqui, então, Ficamos por aqui. E se você gostou desse bate-papo aqui, tenho certeza que sim. Por favor, compartilhe também com mais pessoas e não deixe de deixar o seu comentário aqui. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.